Fala aí, Geek, beleza? Bora falar sobre Quarteto Fantástico Primeiros Passos aqui. Finalmente consegui assistir aí, né? Depois de um tempo. E depois de anos aí, né? De papo e umas tentativas aí no cinema, né? Que a gente sabe que não vingaram. Teve umas versões aí passadas que nenhuma pegou, né, a alma da equipe. E depois disso tudo, ver a primeira família da Marvel ali chegando com o selo do MCU, posso dizer que eu curti demais esse filme, né? E de verdade, eu fiquei até aliviado por ter gostado aí depois de algumas decepções aí recentes, né, do CM. E hoje, bora falar aqui um pouquinho com spoilers, né? Para falar cada detalhe dessa estreia aí, né? E, atenção, só para avisar, vai ter spoilers aqui, né? E então, se você não assistiu Quarteto Fantástico Primeiros Passos, corre pro cinema e depois você volta aqui pra gente trocar uma ideia, beleza? Bom, pra mim, um ponto que surpreendeu aí foi em relação ao marketing que foi feito, né, cara, antes do filme. Porque, tipo, era numa pegada mais genérica ali, né, os trailers e tudo mais, mas o filme, cara, ele é outra história. Ele não se encaixa ali na fórmula da Marvel que já tá batida, né, ele tem um estilo próprio que me conquistou ali. Ele é mais sério, né? A ameaça ali é bem construída, o roteiro é bem redondo também, né? E melhor de tudo, né? Não tem aquelas piadinhas forçadas que ficam quebrando ali o clima, né? E o humor também, ele aparece de forma bem natural, né? Vindo ali da relação, né, entre os personagens sem tantas risadinhas, né, dentro do cinema. E o que esse filme mandou muito bem foi justamente, né, pegar o ponto mais forte do quarteto nas HQs, trazer aquela ideia de família mesmo, né? E isso é o coração, né, do filme. A gente sente, né, que eles são uma família de verdade, com os seus perrengues ali, né? O apoio de um pro outro. E eles são gente assim como a gente, né? E isso faz você ficar conectado com os personagens ali, né? Outro ponto que eu achei que eles acertaram bem ali foi eles trazerem essa história para um universo alternativo, né? Que é a Terra 828, que inclusive é ali uma homenagem, né, ao aniversário do Jack Kirby, né? E isso significa que você não precisa ter visto nenhum outro filme do MCU para se ambientar ali dentro do filme, né? E eu digo isso porque nesse mundo, o Quarteto Fantástico ele não é só mais um grupo de super-heróis, né? Eles são os únicos grandes heróis, né? Que vão ditando o ritmo ali, combatendo as ameaças e tal, e até resolvendo, né? Muitos problemas que são globais, né? Por exemplo ali, né? A gente tem a Sui, né? Que ela faz aquela parte mais diplomática ali, né? E a ponto da própria ONU, né? Responder ali ao quarteto. E ela consegue fazer essas pontes, né? Entre esses mundos. Tipo a paz que ela mediou ali entre a superfície e o reino subterrâneo, né? Que é do Homem Topeiro ali, né? Foi o vilão logo no começo do filme. E o Reed Richards, ele é um gênio, né? Que vai usando a ciência ali para avançar a humanidade, criando tecnologias que vão beneficiando a todos, né? Isso a gente já vê nos quadrinhos também, né? E, por exemplo, ali ele pediu pra galera economizar energia para criar a defesa pro planeta inteiro. E isso foi sensacional, porque, tipo, todo mundo atendeu, mostrando o respeito que tem ali, né? Por ele e pelo quarteto como um todo, né? Outro ponto interessante ali, cara, a direção de arte desse filme é muito linda, cara. Ela é aquela estética, né, que mistura o antigo com o futurista, né? O visual do filme, ele parece ter saído de uma ilustração mesmo, né, de ficção científica dos anos 60 ali, né? Tem os carros voadores, aquela tecnologia meio maluca, né, que faz a gente lembrar, né, dos Jetsons, né? E a fotografia, cara, ela é bem bonita também, né? Tem cores vibrantes e tal. E ele vai usando uma película ali, né, que mostra as cenas de TV com um toque especial bem bacana também. E é um universo, assim, único ali do MCU, né? Além da trilha sonora também, que é bem marcante e gruda na cabeça, né? E, mano, o filme ele é recheado ali de referência, né? Easter egg pra galera que curte as HQs, né? Teve ali o confronto inicial com o Giganto, né? Que tá na capa da primeira edição do Quarteto Fantástico. O Homem-Topeiro ali, né? Foi o vilão mais desenvolvido, né? Até, de certa forma, humanizado ali, né? Talvez por ser o primeiro inimigo deles nos quadrinhos também foi bem bacana. Outra parada interessante ali, né, que rolou foi a questão da cena cortada, né, com o Fantasma Vermelho, né, que seria interpretado ali pelo John Malkovich, né, e aí eles botaram só uma parte ali da luta com os macacos que são coordenados por ele, né. Sinistro, né, tirar o cara em cima da hora assim, mas estão falando que foi para não sobrecarregar, né, o filme e porque acho que ia rolar uma cena semelhante ali no Superman. Uma das melhores coisas desse filme é que finalmente a gente consegue ver, né, uma adaptação fiel
né, dos personagens ali e da dinâmica do Quarteto Fantástico, né? Todos os membros ali, né, são úteis de verdade, né? Eles vão trabalhando juntos ali com os equipamentos do Reed, né? E vão ajudando nas operações, né? Vão coletando dados e tal. E nos outros filmes, parecia que só o Reed era o cérebro, né? E os outros só serviam por causa dos poderes dele, né? Aqui não. É um time que funciona, né? Com o mundo, né, inteiro colaborando para os planos do Reed, né? E essa comunicação com o mundo é similar ao que a gente tem nas HQs, né? Agora, para falar um pouco sobre cada um dos personagens ali, né? Que eu confesso que eu achei que cada um deles mandou bem demais, né? O Tocha Humana ali, né? O Johnny Storm, né? Ele... o ator, né, que fez, acho que é Joseph Quinn, né? Ele calou a boca de muita gente. Porque, pelo menos pra mim, ele entregou a melhor versão de live action do Storm. Por mais que o Johnny, do Chris Evans, tenha sido carismático, né? A galera gosta do ator, né? Mas ele é bem individualista, né? E por que não dizer raso, né? Esse Johnny atual, ele também é, vamos dizer assim, namorador, né? Mas ele é mais sentimental, né? Tanto que ele meio que se apaixonou, entre aspas, ali por uma alienígena, né? E um ponto importante é que, cara, ele se sacrifica, né, pelos outros, né? Sempre estando pronto ali pra pular na frente do perigo, né? Ele assume mesmo o front, né, nas batalhas ali. E nos quadrinhos, ele já fez alguns sacrifícios também, né, meio que absurdos ali. E esse filme mostra exatamente essa essência. E, cara, o visual dele ali com as linhas do uniforme, né, ficou idêntico ao traço do Jack Kirby quando ele tá em chamas, né? Isso aí foi bem da hora. A Sue Storm, né, a Mulher Invisível ali, ela é a protagonista emocional do filme, né? Especialmente porque ela tá grávida ali, né, do Franklin. E o filme, ele é sobre a Sue, né, como mãe, e isso virou meio que um espetáculo midiático ali no meio, ali no mundo deles, né? Ela é a cara do quarteto, é líder diplomática que sabe como se comunicar com a mídia, né? Os políticos, o povo, né? É uma coisa que foi muito desenvolvida nos quadrinhos dos anos 80. E, cara, essa Sui, ela é mais madura, mais experiente, né? E sabe como lidar com a pressão ali dentro do grupo, né? E em termos de poderes ali, né? Ela é, sim, canonicamente ali a mais poderosa do quarteto, né? Tem a conexão direta ali com o poder cósmico, né? E a mesma fonte dos poderes dos celestiais, né? Então, até por isso, responde por que ela conseguiu, né, empurrar ali e conter o Galactus, né? E isso é bem maneiro porque realmente mostra ali, né, como ela é forte, né? E sobre o Coisa, cara, eu gostei bastante, né, dele aí nesse filme. Pra mim, assim, é uma versão definitiva mesmo, né? Tanto pelo visual, quanto também pela personalidade dele ali, né? Além de tudo, ele sabe pilotar bem, né, também. É uma parada que era pouco explorada, né, nos filmes anteriores. E alguns detalhes ali do personagem, né, como o fato dele ser judeu, estão tudo nos quadrinhos, né? Então, isso mostra o carinho que a galera teve aí nessa adaptação, né? E mesmo com poucas cenas de ação, o papel dele ali na trama fez sentido pra caramba. E sobre o Reed, né, o Senhor Fantástico ali, o Pedro Pascal, ele mandou bem, cara. Ele convenceu como Reed ali, né, apesar de alguns rumores, né, de que ele não seria o líder do time, mas ele foi sim, foi o cérebro por trás ali das questões, né, do filme. Não só pro quarteto, mas também os problemas globais ali, né? E, pô, dá pra ver ali, né, que ele é o cara que assume a responsabilidade ali, né, durante as coletivas e tal. E, pô, a Sui, ela é mais importante ali pro drama do filme, mas o Reed, ele é a chave, né, para as questões ali relacionadas à parte de ficção científica, né? Afinal de contas, é o plano dele, né, que derrota ali o Galactus, né, mas com a ajuda de todos os membros ali da equipe para ajudar a executar isso, né? E uma coisa que eu concordo aí é que realmente os poderes, né, ali do Reed foram meio que nerfados, né? Então, poderiam ter melhorado isso, né? Tem até um meme que tá rolando quando o Galactus estica ele ali, né? Realmente daí eles pecaram um pouquinho. Outro ponto é que realmente o filme tem poucas cenas de ação ali, né? Mas as que tem, para mim, foram assim muito boas, né? Isso acontece porque realmente o tom do filme ele é mais dramático e reflexivo, né? É sobre a exploração espacial ali, né? Esse dilema cósmico, né? E não é tão explosivo assim. E o que falar do Galactus, né, cara?
Pra mim, o mais sinistro é que o filme já mostra que o Galactus, ele não é só um vilão qualquer, né? Ele tá mais pra uma força cósmica essencial ali, né? Como a própria Shalla-Bal fala, né? A surfista também foi uma escolha boa, né? Interessante ali, né? Tem um visual bom, né? E a jornada dela, no fim, convenceu. A parte que conta ali a história da filha dela, né? Que ela teve e deixou para trás para virar arauto, né? Fortalece muito o drama ali, né? E a aparição dela, literalmente surfando ali entre as estrelas, é bem da hora, cara. O filme ele explica ali, né, que o Galactus, né, ele consome planetas para juntar energia, né? E no final desse ciclo, ele cria um novo universo. Mas ele morre nesse processo, então é aí que ele precisa, né, de um sucessor. E é aí que entra o Franklin Richards, né? Ele, o filho da Sue e do Reed, né? Que nos cinemas e também nos quadrinhos é um ser de poder infinito. E que pode um dia ocupar ali, inclusive, o trono do próprio Galactus. O Galactus sentiu os poderes do Franklin ainda na barriga ali da Sue, né? E viu que tinha um potencial tão vasto para libertar a fome eterna que ele tem, né? E, mano, acabei esquecendo de falar de um ponto aqui, né? Desculpa que eu vou tentando lembrar do filme aqui, mas aquela cena da perseguição espacial ali, cara, é muito boa. Aquilo dali é pura essência ali dos quadrinhos, né? O quarteto tenta fugir da surfista, né? E aí eles ativam o modo ali, né? Que vai gerar o buraco de minhoca. E aí tu pensa que eles vão escapar, mas do nada a surfista aparece ali lá dentro, né? Surfando dentro das zonas ali gravitacionais, né? E aí, mano, você vai ficando agoniado, porque, pô, começa a dar tudo errado, né? A nave tá sem combustível, o Johnny tá controlando ali os canhões e não tá acertando a surfista, né? Enquanto isso, o Reed tá tentando bolar um plano e a Sue lá, né, entrando em trabalho de parto, mano. É uma doideira ferrada e essa cena aí, pra mim, realmente rendeu e foi bem bacana. Aí avançando ali, né, cara, a Sui ela se sacrifica, né, pra salvar ali o filho dela, né, e acaba esgotando toda a energia dela e acaba morrendo ali no final, né. Só que aí, né, vem o Franklin, né, e acaba ressuscitando a Sui. Isso daí é bem bacana, porque realmente mostra ali, né, o tom do filme, mostrando a força da Sui, né? Que é uma força realmente de mãe, né? Então isso daí ficou bem bonito também. Eu achei que a história seria de outra forma, mas me convenceu bastante. Outra coisa que deu para perceber bem ali, né? Que atrapalhou um pouco, né, a imersão, foi em relação ao CGI do Franklin ali, né, cara? Quando ele tá tentando reanimar ali, o Reed tá tentando reanimar a Sue, você percebe, fica bem ruinzinho, né? Então, esse foi um ponto aí de atenção que a Marvel também precisa melhorar, né? Visto já aquele olho lá do Doutor Estranho, né? E sobre a cena pós-créditos ali, né, cara? Sem sombra de dúvidas, aqui dali é o início, né, de Vingadores Doomsday, né? Ela começa ali, né, 4 anos depois do filme, né? Da história que aconteceu no filme, e mostra simplesmente ali a Sue, né, com o Franklin. E essa cena tem um peso gigante, né? Porque ela sugere realmente o despertar dos poderes ali do Franklin, né? Depois de ressuscitar a própria mãe, né? E tudo indica que ele um dia pode restaurar ali o Galactus, né? Para transformar ele num doador de vida, né? E é aí que provavelmente pode se desdobrar aí na história com o Dr. Doom ali, né? E para finalizar, acho que o Quarteto Fantástico aí, Primeiros Passos, né? Ele acerta, né, em abraçar o que torna essa equipe única, né? A mensagem de família, né? E faz isso de uma forma bem legal, né? Um sci-fi retrô ali, né? Uma homenagem ao legado da equipe ali, né? Ao mesmo tempo que é uma porta de entrada para novas possibilidades dentro do MCU, né? E essa questão deles criarem um universo ali próprio para essa história faz com que você não precise saber tudo sobre o MCU para assistir esse filme. Isso daí é um ponto bem bacana. É muito bom ver, né, que eles finalmente voltaram para casa aí, né, e que realmente a Marvel parece que tá entrando nos eixos aí, né, e voltando a produzir filmes bons, né. Mas conta aí para mim, o que você achou de Quarteto Fantástico Primeiros Passos?
Deixa aí nos comentários qual foi a sua percepção sobre o filme, qual foi a sua nota, beleza? E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer aí, né? Se caiu de paraquedas aqui, eu sou o Rodrigo, né? Esse aqui é o Geek Project TV. Considera se inscrever aí, né? Pra você não perder mais análise de filmes, animes e tudo que rola aí no universo geek, beleza? Vida longa e próspera e é nóis, valeu!